E aí, tudo bem? Eu sou Everton Patrício, engenheiro de software, estudo e trabalho com tecnologias fiscais desde meados de 2010. E hoje a gente vai fazer um bate-papo legal, olha só que interessante. Nós iremos conversar sobre como sua empresa pode pagar menos impostos de forma inteiramente legal e segura. Então, começando o nosso bate-papo, se você fizer uma pequena pesquisa no Google, você vai perceber que cerca de 95% das empresas do Brasil pagam impostos a mais sem necessidade. Então, se você lembrar que o Brasil é um dos países com a maior carga tributária, que além disso as empresas pagam impostos a mais sem necessidade, e além disso, as empresas ainda cometem erros no seu dia a dia. Erros esses que fazem com que elas corram riscos de pagar multas. A gente tem um cenário um pouco complicado para as empresas do Brasil, não é verdade? Então, o que acontece? É importante você saber, é importante a gente lembrar que a saída que muitas empresas tomam, a saída a qual muitas empresas recorrem, é a questão da chamada sonegação fiscal. Ou seja, as empresas elas procuram formas de pagar menos impostos e a forma que elas encontram, que pelo menos muitas delas encontram, é simplesmente deixar de pagar imposto quando deveria. Por exemplo, a empresa faz uma venda e toda empresa quando faz uma venda de mercadoria, ela é obrigada a cumprir algumas obrigações. Algumas dessas obrigações são as chamadas obrigações principais e obrigações acessórias. As obrigações principais, ou a obrigação principal, é justamente o ato de pagar o imposto devido pela comercialização. E a obrigação acessória é a emissão do documento fiscal que vai formalizar aquela transação comercial. Então, o que acontece? A empresa ela faz a venda, ela não emite o documento fiscal e, consequentemente, ela não paga o imposto. E, ao fazer isso, ela está cometendo a chamada sonegação fiscal. E se a gente analisar essa imagem aqui, eu achei bem interessante colocar essa imagem aqui, porque você percebe que tem uma pessoa rindo aqui e tem outra pessoa aqui absolutamente desesperada. E daqui a pouco a gente vai continuar aqui e eu quero contextualizar com você a diferença entre essas duas pessoas dentro dessa questão da sonegação fiscal, dentro da fiscalização, dentro do pagamento de impostos, e você vai perceber que tem absolutamente tudo a ver com as empresas do Brasil, tudo a ver com o dia a dia das empresárias e dos empresários brasileiros. Então, olha só, já pensou em construir provas contra si mesmo? Será que você já ouviu essa palavra, essa frase? O que acontece? O fato é que quando você é empresário ou empresária, se a gente imaginar, se a gente recordar das empresas há 30, 40, 50 anos atrás, de como era o dia a dia das empresas, especificamente como era a emissão de documentos fiscais, você vai perceber, ou você vai lembrar, ou você vai ouvir dizer ou encontrar em pesquisas que os documentos fiscais daquela época, eles eram basicamente em papel. As fiscalizações daquela época eram feitas com base em papel. O fiscal ele solicitava as notas fiscais e os cupons fiscais para ele verificar de nota por nota, de cupom por cupom. Inclusive tinha até a bobina fiscal que você tinha que levar. Muitas das vezes aquelas bobinas elas eram armazenadas inadequadamente, o que fazia com que elas acabassem se apagando. E aí não tinha nem como você se defender naquela época, se fosse o caso de você ter que se defender em alguma fiscalização. Mas o que acontece? Hoje, o fato é que os documentos fiscais, eles não são mais em papel. Os documentos fiscais, hoje em dia, eles são todos digitais. E eles possuem muito mais informações do que antigamente. Então, o que acontece? O fato é que se muitas empresas antigamente achavam relativamente fácil sonegar impostos e não sofrerem nenhuma penalização, hoje em dia está muito mais difícil, hoje em dia está muito mais complicado. Hoje em dia, quanto mais as empresas sonegam impostos, mais
elas produzem provas contra si mesmas. E eu vou citar aqui com um exemplo muito simples, um exemplo muito prático. O que acontece? Recentemente, existem estados brasileiros onde o fisco estadual está apertando cada vez mais a fiscalização. E o fisco estadual, antigamente, eu digo antigamente, mas é de 5 anos atrás para cá, ele focava mais na questão, unicamente na questão da análise dos XML, dos documentos fiscais, nas notas fiscais de compra, nas notas fiscais de venda. Porém, em alguns estados brasileiros, o fisco hoje, ele está fiscalizando as empresas também pela movimentação financeira. Então, se antigamente ele apenas analisava o documento fiscal para identificar irregularidades, hoje ele compara os documentos fiscais com a sua movimentação financeira. Se, por exemplo, você é uma empresa de regime simples nacional e você passou um ano inteiro e você vendeu, você obteve de receita R$100.000, porém você teve de despesas R$300.000, você teve R$300.000 de gasto, o fisco ele vai parar, ele vai olhar e diz, ué, como é que essa empresa, que ela conseguiu dinheiro para pagar as contas, de dinheiro ela conseguiu apenas R$100.000, como é que ela gastou R$300.000? E de onde foi que vieram esses outros R$200.000? Então, o fisco em alguns estados brasileiros já está automaticamente notificando empresas com situações similares para que a empresa vá e se defenda e diga de onde foi que ela conseguiu esse dinheiro. E se a empresa não conseguir defender-se, se a empresa não conseguir dizer de onde foi que veio esse dinheiro, o fisco já leva automaticamente, já entende automaticamente que a empresa, na verdade, ela tinha dinheiro, como a fonte de receita dela, única, via de regra, é a venda de produtos, entende-se que ela vendeu produto e não declarou, não emitiu documento fiscal para não pagar o imposto, ou seja, cometeu sonegação fiscal e aí começa a briga. Né? Então, veja, é importante você entender que hoje, quanto mais você inventa de cometer a sonegação fiscal, maior é a probabilidade de você construir provas contra si mesmo. Principalmente pelo fato de que a maioria dos empresários, de que a maioria das empresárias não entende como o fisco enxerga as empresas hoje. Não entende como o fisco enxerga as empresas hoje, né? E isso aí é assunto para um outro vídeo, para um outro momento. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Eu quero te mostrar aqui uma lista de fontes que eu peguei de uma base legal de um dos estados que inclusive está fazendo essa fiscalização que eu acabei de te falar, de comparar a movimentação financeira, as receitas da empresa com as despesas da empresa e as fontes de informação que o fisco declarou, inclusive em uma instrução normativa, são essas, olha só. A Declaração de Informações de Meio de Pagamento, a DIMP, o Programa Gerador do Documento de Arrecadação, eu vou ler apenas aqui as siglas para facilitar. O PGDAS, a DEFIS, as NFS, o CFS, as NFCS e todas essas outras fontes aqui são fontes de informações que o fisco obtém dados para cruzar esses dados e identificar se a sua empresa está ou não, pelo menos com indícios de sonegação fiscal. Então, é importante você entender também que muitas vezes o fisco ele não manda uma notificação dizendo você está cometendo sonegação fiscal. Geralmente nas notificações ele diz que isso ali é um indício de sonegação fiscal. Ou pelo menos ele não diz, ele diz que foram identificadas irregularidades e que nessas irregularidades aconteceu isso e aquilo e que você precisa justificar aquelas irregularidades. O problema é o seguinte, se você de fato cometeu essa irregularidade, se você de fato cometeu a sonegação fiscal, não tem nem o que você dizer. O que é que você vai dizer? Qual desculpa você vai inventar? Qual justificativa você vai inventar? Então, o que acontece? É importante você perceber. Então, se você é empresário ou empresária, você já sabe que é importante você perceber
que você paga impostos a mais sem necessidade. Você já entendeu que o fisco está fiscalizando as empresas cada vez mais detalhadamente. Olha a quantidade de fontes de informações aqui. Além de tudo isso, é importante você entender também, talvez você já tenha até entendido nessa nossa conversa aqui, que a sonegação fiscal, ela torna-se cada vez mais inviável. Ora, se eu sonegar impostos, acaba que eu estou apenas construindo provas contra mim mesmo, construindo provas contra minha empresa, e que cada vez mais uma sonegação fiscal, apesar de representar uma economia hoje, representa um grande problema, uma grande dor de cabeça em um futuro cada vez mais breve, em um futuro que chega cada vez mais rapidamente, porque o fisco se desenvolve cada vez mais rapidamente, muito mais rapidamente que a maioria das empresas, ou talvez até que todas as empresas do Brasil. É importante você entender também que existem formas de pagar menos impostos totalmente legais e seguras. E é o que eu vou te explicar agora. É importante você entender que eu estou aqui para te defender. Eu disse para você no começo aqui da nossa apresentação que desde 2010, meados de 2010, que eu trabalho com tecnologias fiscais. E o motivo de eu estar aqui falando com você, construindo, produzindo esse material gratuitamente para você agora, é que no meio dessa jornada eu vi muitos erros que são cometidos pelos empresários, pelas empresárias, pelas empresas. Muitos erros que são cometidos pelos escritórios de contabilidade. E esses erros, se as pessoas tomassem algumas precauções, se as pessoas fizessem algumas ações, pequenas ações, elas poderiam se livrar desses erros, elas poderiam não cometer esses erros e elas poderiam perfeitamente tanto pagar menos impostos quanto se livrar de problemas com o fisco. E curiosamente, tanto as empresas quanto os escritórios de contabilidade, por não enxergarem isso, em alguns casos até enxergarem, mas acharem, não é nada demais. Mas principalmente, geralmente enxergar e achar que não é nada demais é mais difícil. Mas o que eu geralmente vi nesses anos é a empresa simplesmente não enxergar que aquilo é um problema. Nem saber o que é aquilo, quanto mais saber que é um problema. As empresas acabavam se dando mal. E por vivenciar e por visualizar, por ver isso na prática e ver que as pessoas se prejudicavam, que as empresas, que os escritórios de contabilidade se prejudicavam e ainda se prejudicam muito por conta de falta dessas pequenas ações, é que eu estou aqui para compartilhar com você algumas dicas e eu espero que essas dicas, eu espero que esse conhecimento eles lhe ajudem. Aliás, eu tenho certeza que se você colocar em prática, eles vão ajudar. Eu tenho a mais absoluta certeza e eu vou provar para você ainda aqui nessa apresentação, como dizem, por A mais B, que tudo aquilo que eu estou falando, tudo isso que eu já falei, faz um mais absoluto sentido e se você aplicar na sua empresa de fato, você vai ter grandes benefícios. Novamente lembrando, esses benefícios que eu estou falando é justamente mais dinheiro no seu bolso no final do mês. Principalmente se você for empresário ou empresária. Se você for uma empresa. Vamos falar aqui, empresa e escritório de contabilidade. Pronto, vamos alinhar aqui o nosso bate-papo. Então, vamos lá. Eu vou começar provando para você através desse slide. Isso aqui é um pequeno exemplo. E eu vou te mostrar como deveria ser e como acontece muitas vezes. Isso aqui é um exemplo muito prático, muito simples. E eu até já disse em outros materiais que eu publico frequentemente nas nossas redes sociais, que quanto mais eu penso que isso aqui não acontece, que eu não vou encontrar isso aqui, mais eu vejo isso aqui acontecendo. Mais vezes eu encontro isso aqui. Às vezes eu fico até sem acreditar, mas cara, é verdade que isso aqui está acontecendo nos dias de hoje, mas acontece. Acontece, né? Infelizmente. Às vezes eu acho que eu me surpreendo porque existe uma coisa que eu aprendi chamada maldição do conhecimento. A maldição do conhecimento é o seguinte, porque você já sabe disso, porque você já convive com isso há muito tempo, você já estuda, já pratica isso, você acha que é normal,
você acha que é simples, que é fácil, mas na verdade, na prática, no dia a dia, acaba não sendo normal. Então, talvez eu me surpreenda por conta disso, por conta dessa questão da maldição do conhecimento, né? Bom, mas vamos lá. O que acontece? Como deveria ser? Na entrada, vamos imaginar que você, uma empresa, né, você compra mercadorias e na entrada dessas mercadorias, na nota fiscal de entrada, na nota fiscal que você recebe, vem o CFOP 6403 e o CST 60. Né? CFOP 6403 significa dizer que foi uma venda, a pessoa que emitiu esse documento fiscal fez uma venda interestadual. Inclusive está errado isso aqui, viu? Esse exemplo aqui está errado. Vamos imaginar que seja 5403. Eu acho que eu fiz às pressas aqui. Mas vamos lá, vamos dizer que seja 5403. Interessante, é bom demais esse tipo de imprevisto. Eu acho legal porque eu consigo compartilhar mais informações. Veja, pode ser que exista esse tipo de situação aqui na prática. Pode ser, e existem situações onde empresas emitem o CFOP 6403 e o CST 60. Mas, via de regra, se você pegar um documento fiscal desse aqui, esse documento ele está incorreto. É importante você entrar em contato com o seu fornecedor e pedir para que ele corrija e para que ele faça o documento fiscal corretamente. Em um dos nossos cursos eu comento especificamente aqui o porquê que isso está errado, eu explico como tem que ser o correto. Eu não vou fazer isso agora, até porque senão o vídeo vai passar de 2, 3 horas aqui e eu quero ser o mais objetivo possível, quero ser o mais específico possível. Então vamos imaginar simplesmente que o CFOP que veio aqui foi 5403. Então o CFOP vindo 5403 e o CST 60, o que vai acontecer? Quando você for registrar a saída dessa mercadoria que entrou com essa configuração fiscal, o que deveria ser é que você deveria emitir um documento fiscal, seja cupom fiscal ou nota fiscal eletrônica, com o CFOP 5405 e o CST 60. Isso aqui é o que deveria acontecer. Porém, o que acontece muitas vezes na prática é que a empresa diz assim, ou o empresário pensa, ou a empresa pensa, ou a empresa já recebeu a orientação do escritório de contabilidade. Isso vem acontecendo muitas vezes. Cada vez mais eu vejo acontecer menos, certo? Logo quando eu comecei, eu já vi contador, inclusive, dizendo comigo, reclamando comigo, Everton, não se preocupe tanto com o negócio de CFOP, não, o fisco não se preocupa com isso não. O fisco não quer saber de CFOP, de CST não. O fisco só quer saber se o cliente paga imposto. Mas isso faz muito tempo, né? É claro que esse entendimento ainda existe hoje, mas ele vem se reduzindo gradativamente. Porém, infelizmente, ainda acontece. Né? O que acontece? De a empresa receber, né, essa mesma configuração, CFOP 5403 e o CST 60, e ela dá saída com o CFOP 5102 e o CST 60, por quê? Porque ou a empresa entende, ou ela já recebe esse entendimento do escritório de contabilidade, que diz o seguinte, independente do CFOP que vem, você dê saída com 5102, independente do CST que vem na nota, você dê saída com CST 000. Não é nem 00, eu botei só os dois aqui, que é o CST de fato, que é o que define a tributação de fato, mas o pessoal adota o primeiro dígito, que é a origem do produto, como se fizesse parte também do determinador da tributação. Né? Não, é 000. Então, o que acontece? Refletindo com você aqui o impacto disso, o CST 60... Eu não vou nem falar do CFOP agora, eu vou ser mais específico ainda para que a gente possa ser mais objetivo possível aqui nesse vídeo. Então, o CST 60 significa dizer que o ICMS da mercadoria já foi pago anteriormente por substituição tributária e por isso, quando a pessoa que estiver fazendo a venda do produto que tiver com esse CST,
a empresa não mais vai pagar o ICMS após a venda desse produto. Então, se você recebeu com o CST 60, o seu fornecedor está dizendo que ele já pagou quando comprou, que já foi pago em algum momento na compra, foi pago em algum momento anteriormente, né? E que ele não está pagando o ICMS naquela operação e você simplesmente deveria repetir para que quando você fizesse a venda, você também não pagasse o ICMS após a venda. Mas quando você recebe mercadoria com o CST 60 e você converte para 00, o 00 significa dizer que o ICMS não foi pago anteriormente. Ele não foi pago quando você comprou, quando o seu fornecedor comprou. Ele vai ser pago quando você fizer a venda. Tá entendendo? Então veja que simplesmente por trocar o CST de 60 para 00, você passa a ser obrigado a pagar o ICMS. Você paga duas vezes. Você paga na compra e paga na venda sem necessidade. Simplesmente pela falta, pela conversão equivocada, pela conversão errônea de um simples código, né? E o pessoal converte erroneamente, converte erradamente, simplesmente porque não entende, né? Aí o que acontece? Vamos lá. Mas eu só preciso saber desses códigos, não é verdade? Eu só preciso saber disso, Everton? É só esse negócio de CFOP e CST? Infelizmente não. Eu queria te dizer que eu gostaria de poder te dizer que era somente isso, mas infelizmente não é. O fato é que o fisco vem evoluindo cada vez mais com o tempo, e com essa evolução ele vem complexificando cada vez mais a legislação tributária, né? A legislação tributária muda frequentemente, cada vez mais e mais códigos são criados, e tanto as empresas quanto os escritórios de contabilidade têm que se atualizar e têm que entender desses códigos. Porque veja, quem é que dá a entrada? Quem é que registra a entrada, a nota fiscal de entrada da mercadoria na sua empresa? É você, empresa, independente de ser um empresário, de ser um colaborador do setor fiscal, de ser o balconista que às vezes tem a obrigação, a atividade de dar entrada. Eu estou falando da empresa. Então, quem é que registra as notas fiscais? Quem é que lança as notas fiscais na sua empresa para somar o estoque para você poder vender aquela mercadoria posteriormente? É você ou é o escritório de contabilidade? É você, é a empresa. Então, esse conhecimento tem que fazer parte da empresa. Ah, mas o escritório de contabilidade também lança a mesma nota fiscal lá e ele trabalha com esses mesmos documentos. Então, são os dois que têm que ter esse conhecimento. Se é necessário saber o que é CFOP e o que é CST, e para qual converter e quando converter, então, se tanto a empresa trabalha com isso, quanto o escritório de contabilidade trabalha com isso, os dois têm que ter esse conhecimento, não é só um. E uma bandeira que eu defendo aqui, uma coisa que eu sempre falo, é que se a contabilidade está cada vez mais difícil, é cada vez mais código. Se a empresa não fizer a parte dela e empurrar tudo para o escritório de contabilidade, ele não vai ter como fazer tudo isso não. E principalmente pagando a mensalidade baixíssima, que infelizmente acontece de a maioria dos estados brasileiros, as empresas se acostumaram a pagar uma mensalidade de 200, 300 reais para o escritório de contabilidade, para ele fazer a contabilidade. Como é que o escritório de contabilidade... Eu não vou nem falar agora não, vou deixar para depois. Eu vou deixar para daqui a pouco. Mas o que acontece? Quanto mais a empresa fizer a parte dela, menos erros existirão nos códigos fiscais, nas informações fiscais. Quanto menos erros existirem nas informações fiscais, mais você vai facilitar para o escritório de contabilidade encontrar possíveis erros e fazer possíveis correções, pedir para você fazer, pedir para a empresa fazer. Quanto menos você fizer a sua parte, mais erros você vai mandar para o escritório de contabilidade. Imagine o escritório de contabilidade com uma peneira. Imagine que você pegou um punhado de terra aqui, você peneirou essa terra aqui antes de mandar para o escritório de contabilidade. Então, você já mandou pré-peneirada.
Olha que interessante, olha que exemplo massa. Tô criando agora esse exemplo. Você já está mandando a areia pré-peneirada. Então, quando chegar lá, que o escritório de contabilidade for passar aquela areia na peneira, ele vai conseguir encontrar mais erros e a peneira, a areia resultante, vai ser mais fina ainda. O que é essa areia resultante? Essa areia resultante são justamente as informações que o seu escritório de contabilidade manda para o fisco. Então, se você manda com muito erro, se você manda com a areia com muita pedra, mais pedra vai passar lá quando ele for peneirar. E quanto mais pedra passar, mais pedra vai chegar no fisco. As pedras, imagine como problemas, que se o fisco encontrar, ele vai multar a sua empresa, né? Então, o que acontece? Você, ao fazer coisas básicas, simples do dia a dia, você ajuda a informação ir mais correta. Ao fazer isso, o seu escritório de contabilidade vai conseguir identificar mais erros, ele vai conseguir filtrar, corrigir melhor essas informações, menos erros vão para o fisco e menos chance você vai ter de se prejudicar, né? Agora, quanto mais você jogar a coisa para o escritório de contabilidade, a responsabilidade para o escritório de contabilidade, eu não vou fazer nada aqui, não vou dar nem entrada aqui. Ou eu já pago o contador para isso, então ele que se vire. Aí o que acontece? O contador diz, eu não recebo para isso não, eu recebo R$300, recebo R$200 aqui. E já encontrei situações onde eu já ouvi a seguinte frase: ele finge que paga, eu finjo que faço e estamos conversados. O problema disso para a empresa é que, vez ou outra, a empresa ela acaba pagando multa. E quando a multa chega, a multa vai para o escritório de contabilidade. Por que é que eu fui multado? O escritório diz, porque o governo é ruim, o governo não quer ver o bem de ninguém, não. As outras empresas também foram multadas, né? Então, infelizmente, isso é coisa do governo. Aí você não entende nada, você não sabe que é porque você deveria fazer a sua parte. O escritório de contabilidade deveria fazer a dele e às vezes ninguém faz a sua parte, ou então faz só pela metade, e aí você se prejudica, você não entende que é por conta disso. Você, por não entender que é por conta disso, você não muda, você não corrige, você não muda de atitude, você continua pagando impostos a mais e ainda sendo multados corriqueiramente, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, né? Bom, mas vamos lá. São apenas esses códigos que eu preciso conhecer, que eu preciso saber? Não, na verdade existem mais códigos. Tem, por exemplo, o CST de PIS, de COFINS. Olha, produtos monofásicos! CST de PIS e de COFINS está absolutamente ligado com produtos monofásicos. Quantas e quantas empresas no Brasil não pagam também PIS e COFINS duas vezes sem necessidade, só porque não sabe que é um produto monofásico, porque não converte corretamente o código CST, porque não alinha com o escritório de contabilidade. Contador, eu estou mandando aqui, eu fiz a classificação dos meus produtos aqui monofásicos, tá tudo bonitinho, faça aí por favor a segregação. Não faz nada disso, acaba pagando impostos 2 vezes. Já vi casos de empresas perderem um carro popular por ano de PIS e de COFINS de produto monofásico, porque paga 2 vezes, sem necessidade, né? É claro que, como todo tributo é baseado em cima de porcentagem, via de regra, então quanto maior o faturamento da empresa, mais impostos serão pagos em duplicidade, sem necessidade. É importante você perceber que dentro desse contexto aqui de mais códigos, não é só CFOP, não é só CST, tem uma porrada de código. Quanto mais código tiver e você não souber o que significa esses códigos, olha o que acontece. Perceba que quanto mais códigos existem, maior a possibilidade de você errar e mais impostos você vai pagar sem necessidade. E mais riscos de pagar multas você vai correr. E quando eu digo você,
né? Mais impostos você vai pagar sem necessidade. Esse você aqui, eu estou falando não só da empresa, mas eu estou incluindo também escritórios de contabilidade, porque existem muitos escritórios de contabilidade que não têm um conhecimento aprofundado sobre o CST, sobre o CFOP, sobre CSOSN. Tem contador, inclusive, que eu já encontrei, que não sabe nem dizer CSOSN, Código da Situação da Operação no Simples Nacional, CSOSN, diz CSN ou CSOCN, mas não sabe dizer, né? Então, o que acontece? É importante, é o que eu disse há pouco tempo, esse conhecimento é importante tanto para as empresas quanto para os escritórios de contabilidade. Por que é importante? Porque vai pagar menos imposto e porque vai correr menos riscos fiscais. Para o empresário é mais imposto no final do mês e para o contador também. Porque, veja, se o escritório de contabilidade ele faz um serviço brilhante, ele faz um serviço diferenciado. Ao fazer um serviço diferenciado, ele tem como cobrar mais, ele tem como cobrar uma mensalidade um pouco mais elevada, tem como aumentar a sua lucratividade e assim por diante, né? Então, o que acontece? E não é só através de códigos que você consegue reduzir o pagamento de impostos. Aí, olha que interessante, olha o tanto de oportunidades de pagar menos impostos que as empresas no Brasil têm. Olha só. Muitos produtos possuem benefícios fiscais e empresas não aproveitam porque não sabem identificar os benefícios. Se os benefícios estão sendo aplicados, muitas vezes um produto tem redução da base de cálculo. Por exemplo, esse mouse aqui, eu gosto de dar exemplo com mouse. Esse mouse aqui, muitas vezes ele pode ter redução da base de cálculo, dependendo do estado, né? Quando se fala de ICMS, cada estado tem uma regra diferente. Existem as regras que valem para todos os estados e existem as regras específicas para todos os estados. Mas o que acontece é que em todos os estados a gente encontra situações em que produtos possuem benefícios fiscais, sejam redução da base de cálculo, seja isenção. O que vai mudar muitas vezes de um estado para o outro é o percentual de redução da base de cálculo, é se tem redução ou se é isento, é o tipo de benefício e em qual produto ele é aplicado, às vezes até em qual situação ou para qual contribuinte esse benefício é aplicado. Mas o que acontece é que existem benefícios via de regra em todos os estados do Brasil. E o problema é que muitas empresas não sabem identificar esses benefícios. Aí eu vou voltar agora para a questão do escritório de contabilidade. Imagine um supermercado que trabalha com 5.000 itens diferentes. Um supermercado que trabalha com 5.000 itens. Aí, desses 5.000 itens, 500 produtos possuem redução da base de cálculo, né? Você, para poder obter essa redução da base de cálculo, você precisa refletir isso no seu cadastro de produtos. Aí o que acontece? O contador, ele quando começa, vamos dizer que o contador começa assim com todo o gás, ele monta o escritório de contabilidade e ele quer fazer a diferença. Aí ele pega o primeiro supermercado como cliente, que isso acontece em todo tipo de empresa. Todo tipo de empresa pode ter benefício fiscal. Eu estou falando de supermercado aqui só como exemplo. Aí ele pega o primeiro supermercado como exemplo e ele chega para o supermercado e diz: olha, eu percebi que você tem 5.000 itens cadastrados e desses 5.000 itens, 500 deles possuem redução da base de cálculo. Então, é importante que você regularize isso, para você pagar menos impostos. Alterar o seu cadastro de produtos não é minha obrigação. Então, se você quiser, eu posso fazer um serviço de consultoria, um serviço adicional de consultoria aqui para você, onde eu vou regularizar isso aqui para você, para que você possa pagar menos impostos. Aí, na prática, o que acontece no dia a dia? O empresário olha para o contador e diz: não, isso aí não é minha obrigação, não. Isso é contabilidade. Contabilidade é sua obrigação, não é minha obrigação, não. Agora que você disse que tem que ser feito, você vai fazer.
Porque se você não fizer, você não estará cumprindo com sua obrigação. E eu mudo de contador rapidinho e ainda saio dizendo para os outros aqui que você não quer fazer sua obrigação, né? E eu dou 30 dias para você fazer isso aí. Aí, olha, o cara vai com toda a boa vontade do mundo. Aí, às vezes a empresa paga R$300, R$250 de mensalidade e o contador, para não perder o cliente, ainda é obrigado a fazer serviço adicional gratuitamente. Existem alguns profissionais que não fazem, mas muitos acabam se sujeitando a isso, para não perder o cliente, porque precisa também, do jeito que a empresa precisa vender para ter o faturamento no final do mês, o escritório de contabilidade também precisa receber os honorários pelos seus serviços, para poder conseguir pagar as contas do escritório, as contas pessoais, né? Aí ele sofre essa batida, esse baque, como muitos dizem. Aí ele diz, é assim, pois então eu nunca mais que eu vou falar para empresa nenhuma. Nunca mais que eu vou falar para empresa nenhuma que ele tem redução da base de cálculo. Para quê? Para eu trabalhar de graça? Não. Então, veja, o que acontece é que muitas vezes essa relação complicada, e daqui a pouco eu digo por que é complicada, mas muitas vezes essa relação complicada acaba fazendo com que as empresas não aproveitem benefícios fiscais que existem para os produtos, para as operações, para os tipos de contribuinte, para os tipos de empresa, né? Prosseguindo aqui, em muitos casos os benefícios fiscais poderiam ser aproveitados modificando-se apenas o regime de tributação ou mesmo a CNAE. Olha que interessante, às vezes acontece de a empresa estar no Simples Nacional e por conta disso ela não consegue aproveitar determinado benefício fiscal. Se ela fosse para o regime normal, lucro real, lucro presumido, por exemplo, se ela fosse para o regime normal, ela poderia aproveitar esses benefícios fiscais, mas não vai porque não é feito um planejamento. As empresas, todos os anos, elas deveriam parar e fazer um planejamento fiscal, um planejamento tributário. E pensar assim, deixa eu ver, baseado nos produtos que eu tenho, baseado no tipo de empresa, baseado nas atividades que eu faço, deixa eu comparar aqui o quanto de impostos eu pago hoje e o quanto eu pagaria se eu tivesse naquele outro regime. Mas não faz. O curioso é que entra ano e sai ano e as empresas nem sequer a parametrização fiscal elas atualizam. A empresa ela é fundada hoje e o contador diz, pronto, você utilize esse CFOP e esse CST. Hoje, quando é com 6 meses, é criada uma nova legislação e a empresa tem que utilizar outro CFOP e outro CST. Às vezes porque o produto não tinha um benefício e passou a ter, às vezes porque o produto tinha um benefício e perdeu, mas porque hoje foi orientado desse jeito, a empresa se passa 10 anos aberta, 20 anos, passa 20 anos com aquele mesmo... entra lei, sai lei, a legislação é alterada e continua daquele mesmo jeito. Isso é tão prejudicial para as empresas. Isso dá tanta multa, isso resulta em tantos impostos pagos a mais, sem necessidade, né? Até mesmo um CNAE, ou uma CNAE, como você queira chamar, um código ou uma classificação, não sei quem sabe, né? Até mesmo ao modificar um CNAE, você poderia pagar muito menos impostos, mas o pessoal não para fazer o planejamento fiscal. Então, existem muitas situações em que as empresas poderiam pagar menos impostos, tudo dentro da lei, sem correr riscos fiscais. Por quê? Eu vou decorar aqui o slide, que eu tenho o slide 17. Agora eu vou subir lá para cima. Por quê? Agora eu vou dar o golpe de misericórdia. Olha só. Se o próprio IBGE já apontou que 95% das empresas do Brasil pagam impostos a mais indevidamente, sem necessidade, é porque 95% das empresas do Brasil tem a possibilidade de pagar, de reduzir o seu pagamento de impostos dentro da lei. Porque se eu estou pagando o que eu não devo, eu estou pagando o que eu não deveria pagar, basta eu deixar de pagar.
E para você deixar de pagar, o que acontece? Vou voltar lá para o slide 17, vamos lá. Você precisa fazer algumas das coisas que você precisa fazer, é isso que eu venho falando, isso que eu acabei de falar, de você precisar entender o código CFOP, o código CST, o código CSVSN, você assumir essa responsabilidade, né? Daqui a pouquinho eu volto a falar sobre a questão de assumir a responsabilidade, né? Ainda assim, e ainda por cima, multas surpresa que poderiam ser evitadas até mesmo se os empresários acessassem softwares disponibilizados pelo fisco. Outro dia eu mostro em alguma postagem aí, talvez no Insta, eu vou mostrar para você, eu vou postar daqui a pouquinho, ou talvez amanhã, daqui a pouquinho acho que não dá tempo não, mas talvez amanhã eu vou postar no Insta, não sei quando é que você está assistindo esse vídeo aqui, mas eu vou encontrar alguma forma Pronto, vou fazer o seguinte, hoje mesmo nós temos um grupo no Telegram, que inclusive aqui no site também, não sei se você está assistindo esse vídeo pelo site, se é pelo YouTube, mas eu vou colocar, se você tiver pelo site, é só rolar que você vai encontrar o link do grupo no Telegram. Se você tiver no YouTube, aqui abaixo você vai colocar o link também no grupo, vou colocar o link do grupo no Telegram. Vou colocar hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu vou colocar hoje um print de uma multa, uma penalização que uma empresa ela acabou sofrendo, infelizmente, porque ela passou, não sei se foram 3 anos, sem pagar impostos antecipados de substituição tributária por entrada interestadual, e a empresa já tinha recebido diversas notificações com solicitação e orientação de autorregularização. Ou seja, o fisco dizendo, olha, você está devendo isso, pague, senão eu multo você. Olha, você está devendo isso, pague, senão eu multo você. Olha, você está devendo isso, pague, senão eu multo você. A empresa simplesmente não abriu, o escritório de contabilidade não abriu, e quando pensou que não, foi a notificação de multa. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes as empresas elas são multadas simplesmente porque elas não recebem notificação. Ah, Everton, mas... E o fisco não mandava uma carta? Mandava. Olha, o verbo no passado, mandava no passado. Hoje ele manda notificação dentro do próprio DTE, que é o Domicílio Tributário Eletrônico. Mas você não sabe o que é DTE? Você não acessa? Seu contador não acessa? Ai, tenha paciência, não é verdade? Aí é pagar multa. Mas o porquê isso continua acontecendo? Por que tantas empresas continuam pagando? Vou decorar o slide aqui 19. Por que tantas empresas ainda continuam? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. 95% das empresas do Brasil pagarem impostos a mais sem necessidade. Isso é um grande absurdo. Mas o porquê que essas empresas ainda continuam pagando impostos a mais e ainda continuam correndo o risco de pagar multa mesmo pagando impostos a mais? Olha só, existem vários motivos. Eu listei 4 aqui para você. Né? Eu não queria nem comentar agora, mas eu vou tentar pelo menos um ou outro comentar, pelo menos um deles eu vou tentar comentar rapidamente. Mas eu vou ler aqui junto com você. Os outros eu vou deixar para ler aí ou para abordar em outros conteúdos. Inclusive aproveito para convidar você nesse momento a nos seguir nas nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal no YouTube, passe a nos seguir lá no Instagram, lá na nossa página no Facebook. Fique ligado nas nossas redes sociais, entre no nosso grupo no Telegram, porque eu compartilho muito conhecimento gratuitamente. Muito conhecimento. Nós temos um curso pago, mas nesse momento, infelizmente, as inscrições, se você está assistindo esse vídeo aqui através do nosso site, infelizmente, nesse momento, as inscrições não estão abertas. A gente abre apenas de vez em quando, e quando a gente abre, a gente faz um evento bem interessante para tentar contribuir com mais informações, para que você possa avaliar se aquele material de fato vai lhe ajudar, porque eu quero ter a certeza que eu estou lhe ajudando. Mas nesse momento aqui, é muito provável de as vagas não estarem abertas. Mas mesmo as vagas para o nosso treinamento pago não estarem abertas, você pode aplicar muita coisa através do conteúdo gratuito que a gente compartilha.
né? Talvez você possa até ter a seguinte dúvida: Everton, mas se você compartilha tanta coisa com a gente através do conteúdo gratuito, para que serve então o conteúdo pago? Para que serve o curso pago? A diferença é que o curso pago, ele é uma coisa mais específica. O conteúdo gratuito eu compartilho muita coisa e frequentemente. Você precisa gastar um bom tempo para você poder ler tudo que eu já compartilhei. É muita coisa. Você precisa gastar muito tempo para ler tudo aquilo que eu já compartilhei e você tentar filtrar e entender o que se aplica e o que não se aplica na sua empresa. Então, eu acredito que um dos principais benefícios do conteúdo pago é a questão do tempo, da economia de tempo, que é um conteúdo mais organizado, mais voltado com dicas mais específicas, mais práticas. É mais tipo, faça isso, se o seu caso fosse faça assim, é direto ao ponto, né? Mas vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso slide. 4 dos principais motivos são a rápida evolução digital do fisco. Hoje o fisco utiliza até inteligência artificial para fiscalizar as empresas. Olha que interessante. Enquanto que a maioria das empresas do Brasil não sabe nem o que é inteligência artificial, ou mesmo sabendo o que é, nem imaginem como é que pode utilizar na sua empresa para aumentar as vendas, por exemplo. O fisco já utiliza há um bom tempo e investe cada vez mais nisso para conseguir identificar indícios de fraudes. E uma coisa eu vou dizer, olha, a verdade é essa. Quando o fisco identifica que você está deixando de pagar imposto, ele corre atrás e ele vai cobrar o que é dele. Muitas vezes ele multa, algumas vezes ele dispensa a multa, mas ele exige juros, correção monetária. É muito difícil dispensar. É mais fácil você conseguir um prazo para tentar organizar alguma coisa, né? Mas de qualquer forma, ele vai atrás do que é dele. O que eu quero, a conclusão na qual eu quero chegar é que se você deixa de pagar, o fisco vai atrás de pegar aquilo que é dele. Agora, se você paga mais, ele não vem lhe devolver, não. Você, se quiser, que corra atrás, né? A complexidade e rápida mudança da legislação tributária muda muito frequentemente. Já aconteceu de recentemente eu fazer um evento, um treinamento online e gratuito, um dia específico para um determinado grupo de pessoas que se inscreveram. E quando foi na semana seguinte, aquela legislação que eu ensinei, ela mudou, já era outra. E se a gente que eu digo é empresa e escritório de contabilidade, porque os dois têm que estar alinhados. Se a gente não se atualizar, cara, isso vai dar tanto problema. O terceiro é o entendimento equivocado das obrigações da empresa. Nesse ponto aqui eu queria apenas reforçar que é o seguinte: eu acho que você deve estar lembrado que eu falei há pouco tempo que antigamente os documentos fiscais eram em papel. Os documentos fiscais não eram digitais, eram em papel. E por esse motivo, era muito difícil o fisco ele conseguir identificar indícios de fraude, porque o fiscal ele tinha que solicitar as notas fiscais de um ano inteiro. Aí lá vinha você com uma caixa pesada, com nota fiscal até mofada, que o fiscal olhava e dizia: rapaz, se eu for pegar nisso, eu vou morrer de uma gripe, de uma pneumonia. Aí o que acontece? Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, cada cupom fiscal que você emite, na mesma hora que você emite, já chega no fisco. Já chega com o código do produto, com a descrição, com o CFOP, com o CST, com o CSSN, inclusive que o fisco cruza esses códigos entre si de cada produto e cruza com as informações que chegam do seu fornecedor, com as informações que o seu escritório de contabilidade manda. Então veja, não existe condições de escritório de contabilidade fazer tudo sozinho. Vou quebrar essa objeção agora. Me animei, não foi? Vou quebrar essa objeção agora. Vamos dizer que você jogue tudo para o seu escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade é quem vai fazer tudo. Aí você cadastra tudo errado, tudo. E você passa o mês inteiro emitindo notas fiscais e cupons fiscais com tudo errado.
Mesmo que essas informações, ao chegarem no escritório de contabilidade, o contador fosse corrigir tudo, mas você naturalmente iria ser fiscalizado por algum... Em algum momento você iria ser fiscalizado, porque veja, esse aqui é o computador do fisco. Da sua empresa, da mesma venda, da sua empresa chega uma informação. E do seu contador chega outra informação daquela mesma venda. Aí o fisco, ué, e por que na nota fiscal que ele emitiu há 30 dias atrás, a informação que chegou para mim foi essa, e o contador mandou para mim essa outra informação completamente diferente, né? Então, não somente você, ao emitir, ao cadastrar produto errado, ao registrar nota fiscal errada, de forma incorreta, não somente você está construindo provas contra si mesmo, ao cometer sonegação fiscal, não somente você está construindo provas contra si mesmo, como você está armando uma armadilha para você. É a mesma coisa, né? Eu dizia que você estava cavando a própria cova, mas eu achei forte demais. Vamos lá voltar. Bom, então o que acontece? É importante que você tenha esse entendimento aqui, de que antigamente você não precisava, talvez nem precisasse você conhecer o que era código CST, código CFOP, CSOSN, porque nem na nota fiscal tinha isso. Nem na nota fiscal tinha isso. Inclusive é uma outra prova, é um outro argumento que eu utilizo para provar para você empresário, para você empresa, que é sua obrigação. Mesmo que seja de um colaborador da área fiscal, mas é obrigação da empresa ter esse conhecimento. Um outro argumento que eu utilizo é esse. Tá na nota fiscal. Tá na nota fiscal. Em toda nota fiscal de compra e de venda tá lá. Você não quer se dar a obrigação. Se você não quiser se dar a obrigação nem de entender o que tá lá na nota fiscal, que você trabalha todo dia com ela, aí fica difícil. Aí eu vou utilizar uma frase bem interessante que eu ouvi em um evento, não estou nem lembrado qual foi, mas foi o seguinte, o palestrante ele disse: se você não valoriza as suas informações, tenha certeza que o fisco valoriza, e muito. Não foi maléfica essa risada não, né? Que às vezes eu dou uma risada um pouco complicada, um pouco maléfica, mas vamos lá. Eu quis repassar para você que o fisco ele valoriza as suas informações porque é dele que ele tira o sustento dele. Como assim é das informações que ele tira o sustento dele? É através das informações que o fisco identifica se você não está pagando imposto. E é por conta delas que ele vai atrás e diz: ó, pague, eu estou vendo aqui que você não pagou não, foi o que aconteceu. Ou eu estou errado? Me diga aí. Mas se você comete sonegação fiscal, o que acontece? O fisco não está errado. Você vai ter que pagar, infelizmente. Com juros, multa, correção monetária e o principal, né? Bom, pessoal, então o que acontece? Aqui, cada tópico desse aqui era um vídeo de 1 hora ou mais, de 5 horas, que eu gosto de conversar, né? Acho que você já percebeu que eu converso muito. Então, o que acontece? Cada tópico desse aqui, não somente pelo fato de que eu gosto de conversar bastante, mas porque cada tópico desse aqui tem muita dica importantíssima. Cada tópico desse aqui daria um vídeo aí de um bom tempo. Então, para não esticar muito esse vídeo aqui, eu vou finalizar esse vídeo por aqui e vou fazer um convite novamente. Inscreva-se nas nossas redes sociais, inscreva-se no nosso canal no YouTube, comece a nos seguir pelo Instagram, pela página no Facebook, curta a nossa página no Facebook e todo o conteúdo que a gente publicar, você vá consumindo. São dicas valiosíssimas. Duvida? É só entrar no Instagram agora. Aqui, se você tiver, dependendo de onde você tiver, se você tiver no site, logo abaixo vai ter um link. É só rolar até você encontrar o íconezinho do Insta. Se você estiver vendo esse vídeo aqui através de alguma rede social, nas descrições vai ter o nosso perfil no Insta, o canal no YouTube, a página no Facebook. Então nos siga, não perca nada, porque de novo,
O que eu tô te entregando aqui é dinheiro, diretamente. É uma forma de você gastar menos dinheiro e que vai acabar sobrando mais dinheiro para você no final do mês e que vai livrar você de pagar multas desnecessárias, beleza? Bom, então é isso por enquanto só. Até logo. Tchau, tchau.